Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa dentro da área, direto dos estúdios da TV Litoral Sul, região central de Criciúma. Você acompanha o nosso programa aqui na TV e também na nossa fanpage, programa dentro da área. Estamos ao vivo para você ver, compartilhar, rever e interagir conosco. Nós temos apoio de Vigilância Radar, RF Sul, sua concessionária Volkswagen Man Caminhões, Colina Volkswagen, Tintas Farben, a tecnologia das cores, Previmec, Ponto das Tintas, Fancred e Asig. Participe do nosso programa de várias formas. Telefone 3437-9767, também pelo nosso WhatsApp 988235031, que está aparecendo aí na sua tela. E também na nossa fanpage, mais uma vez, programa Dentro da Área, vai lá e interaja conosco. Nós temos hoje como prêmios um kit Colina, chaveiro e toalha, e também um frango assado, quiosque do Tigre, que é uma delícia. Começando o programa de hoje, peço licença aos nossos convidados, Coutinho e eu, vamos tranquilizar aí os nossos telespectadores, os fãs de Milho Oli Neto. O Mili, que desde a semana passada não está aqui conosco, ele passou por um procedimento cirúrgico hoje, deu tudo certo e logo, logo estará de novo conosco aqui no programa Dentro da Área. Eu, inclusive, boa noite a todos. Boa noite. Já mandei convidar o ministro dos Transportes para inaugurar 5 pontos que ele está colocando. Brincadeiras à parte, como o bom Milho Oli gosta, né? Uma Sempre situação brincalhão. complicada de saúde, né? Que apareceu aí de uma forma repentina. E como nós estamos aqui, eu com ele, né, há 20 anos nesse programa aqui, esse ano completamos 20 anos, é uma situação até atípica, né? A gente estar aqui sem o Milho Oli Neto, né? Às vezes discutindo, né? Porque ele é o melhor, joga com 5 atacantes, sem volante, um zagueiro e o goleiro tem que sair para jogar. Ai, se não fizer gol, né? Ai, e eu já sou uma retranqueirinha, entende? Então, mas então que Deus ajude o Milho Oli, né, a se recuperar rapidamente, que esteja aqui conosco. E assim será muito brevemente. Me permita, Gisele, eu quero falar, antes de falar do bom momento, excelente momento, espetacular momento do Criciúma, que nos devolve confiança, esperança, né? Isso é um negócio muito interessante, muito bom. Eu queria começar com um fato negativo para acabar com os fatos negativos e falarmos só de fatos positivos, que é a violência, né? Violência nos estádios, né? Eu não posso mais imaginar que o Brasil continue sendo o país da impunidade. Não é possível, né? Não é possível, gente. Ontem no Rio de Janeiro morreu uma pessoa. Sabe quantos caras foram presos no estádio do Vasco da Gama ontem? Foi um cara preso, um bandido foi preso, um bandido. E as milhares de pessoas, né, que gostam de ir ver futebol com as suas famílias, né, não podem mais ir. Então vão se escondendo e a gente vai se escondendo em casa, na televisão, para não passar a ser refém desses miseráveis bandidos sem vergonhas que estão acabando não só com o futebol, mas com a nossa sociedade em geral. Por exemplo, aqui em Criciúma, nós tivemos alguns episódios aí que comprometeram o clube, certo? O ambiente do clube, com repercussão nacional. E eu falei aqui no último programa, né, que todo jogo agora eu vou na polícia para ver se os caras estão cumprindo, porque eles não estão. Eles não estão. Eu liguei para o Dr. Albert Zilli hoje, e o doutor disse, não, isso aí é com o Ministério Público, o clube não tem nada a ver com isso. O clube não tem nada a ver com isso. Um vagabundo que mancha a imagem de um clube como o Criciúma, o clube tem tudo a ver com isso. O clube tinha que estar brigando, como eu estou aqui, e conferir se o cara estava na polícia, na hora do jogo. E sem televisão. Ele tinha que estar lá. Mas me disse mais uma coisa, o doutor Zilli hoje. Os nomes das pessoas envolvidas é segredo de justiça. Meu Deus do céu! Então, a Lava Jato é pinto perto desses caras que fizeram aqui com o Criciúma. Segredo de justiça, gente. As pessoas que denegriram o nome do Criciúma e acabaram, e estão acabando com a torcida do Criciúma, elas tinham que estar estampadas nas primeiras páginas dos jornais. Ou aqui, no nosso programa. Não estão, sabe por quê? Porque eu não sei quem é. Porque se soubessem, estariam. Então amanhã, doutor Alexandre Cruz, segundo o doutor Zilli, eu tinha que procurar o Ministério Público. Eu ainda vou procurá-lo amanhã. E espero que amanhã, antes do jogo do Criciúma, eu possa ir numa polícia, numa das delegacias nossas aqui, e ver os punidos. Se é que tem punidos. Ah, não tem? Então, vamos continuar assim. Do Vasco,
no Internacional, quebrando a sua própria casa, certo? No Coritiba, certo? No Atlético Paranaense, no Criciúma, no Figueirense e por aí afora, onde as pessoas tomam atitudes absurdamente inaceitáveis e não são punidas. Então pronto, amanhã, se o senhor disser, meu senhor doutor Alessandro, onde estão esses rapazes, eu vou lá. Posso ir com uma câmera ou é segredo de justiça? Bom, a violência no futebol realmente é um fato lamentável. Lamentável é a impunidade. E também. Impunidade. E também. O vagabundo que vai quebrar minha casa, que isso? Em qualquer que lugar, isso? né? Em qualquer lugar, né? Mas sabe, Coutinho, a gente está falando de impunidade? Pronto, vamos lá. Deu. Mas uma coisa bonita, a gente introduzir os nossos convidados hoje no programa, que o pessoal já está interagindo, já viu a imagem dos nossos convidados, mas a gente teve um empate lá em Porto Alegre, né? Que, claro, não foi um empate tão bom para o Criciúma, porque o Criciúma dominou, né? Merecia a vitória, mas enfim, foi um empate, tá? Mas sabe o que eu acho que saiu ganhando? Eu vi tantas cenas dos torcedores do Criciúma e do Internacional juntos nas redes sociais, confraternizando, fazendo churrasco. Muito bom. É um exemplo para o Brasil. Mas eu tenho amigos que foram juntos e que no final do jogo a torcida do Criciúma começou a cantar uma música lá. Ei, tchê, não sei o quê, vai se... Então, assim, essas provocações, no fim, acabam mal. Mas no começo... as 1000 pessoas, ou mais de 1000 que estavam lá, mostram a importância do Criciúma para uma cidade como a nossa, né? Claro. 200 mil, nós temos 200 mil, gente. Não, e eu digo assim, o empate rolou, ninguém ganhou, mas sabe quem ganhou ali? Eu vi uma interação... Legal, muito legal. Legal, muito legal. Que não precisou acontecer algo negativo para que isso acontecesse. Eu acho que é um exemplo para o Brasil, né? Quer dizer, uma união, claro que não é 100%, mas é um começo. Bom, e eu procurei, só antes de introduzir o nosso... Eu procurei hoje matemática e não achei. Porque eu, em matemática, rodei toda a vida, então não posso fazer. O bolsão populacional de Porto Alegre é 4 milhões e 200 mil pessoas. 4 milhões. E o nosso aqui deve ser 500 mil. Né? 500 mil. Então, olhem só, 20 mil pessoas ontem no estádio do Internacional. Eu acho que 5 mil aqui é mais percentualmente falando do que lá. Então, nós temos muita gente que gosta. Porque o nosso bolsão aqui é pequeno. É 500 mil, 600 mil no máximo, de Tubarão para cá, certo? E lá na Grande Porto Alegre é 4 milhões e 200, só Porto Alegre tem 1 milhão e 800, se não me engano. Eu acho que, boa noite, Coutinho, eu acho que aqui vamos na apresentar nossa... agora. Boa noite. Não, aqui para começar a falar tem que ser apresentado. Guto Silva, mas é porque eu já estou acostumado, então eu já estou atravessando. Então tá bom, tu é da casa, tu estás no lugar do Milioli, né, tu olha só. Que responsa tá no lugar do Milioli. Melhoras ao Milioli aí, tomara que tenha pronto restabelecimento Já aí, está aqui conosco. Não, mas que a gente, eu acho que a nossa região aqui, a região que torce pro Criciúma, que eu acho que vem de Braço do Norte para baixo aqui, eu até tiro Tubarão, mas a gente chega perto de 1 milhão de habitantes. Não aqui. chega. Chega. Será? Não, tem 1 milhão. Como? Faz a continha aí, tem 1 milhão de habitantes nessa região aqui. 1 milhão de habitantes? Se contar um pouco da Serra, porque a gente tem torcedores na Serra também. De Braço do Norte, Lauro Miller, vem descendo 20 mil até Passo de Torres. Cada um tem 20 mil, 25 mil. Eu acho que dá quase Nós 1 milhão. temos aqui Araranguá com 60. Se contar a Serra, Sara talvez com 50, sim também, né? 200, Se contar a parte da Serra, aqui tem talvez 300 sim. mil. Aqui tem 600 e Guaxinim, pouco. da Serra, dá 7 milhões e pouco. Mas mesmo assim, a proporção que tu fala é maior. É maior aqui. A proporção nossa aqui é maior no futebol. Então, vamos à nossa estrela aqui, né? Porque é uma honra recebê-lo aqui, o técnico Luiz Carlos Vinck. O pessoal já está interagindo conosco e parabenizando. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, é um prazer debater com vocês aqui, né? Sempre é um prazer. Por que o azul? Se eu vim de vermelho. O azul é uma provocação. Por que tu veio de vermelho? Serve de provocação, né? Já que o vermelho falou muito do Criciúma. É interessante, né? Que nessa rodada aí os gaúchos deram mal com os catarinenses. Muito mal. Porque o Grêmio foi surpreendido pelo Avaí, né? É verdade. 2-0. E nós, no último programa, eu dizia assim, 2 empates fora de casa, para mim seriam grandes resultados, né? E aconteceram, né? E o jogo de ontem, apesar daquela dor, né? Eu estava lá na Lagoa vendo o jogo, caí 48, acabou, né? Acabou. E no fim, o Cristiano quase fez 2-1 ainda. Ainda teve a oportunidade. Mas, então o ruim foi o horário do gol, né? Mas no geral, assim, eu acho que o resultado foi um resultado justo, né? Pela pressão do Internacional. Gostaríamos de né? saber a sua palavra sobre o resultado, o jogo. Nós fizemos um gol muito cedo, 6 né? minutos. Gerou uma pressão ainda maior da equipe do Inter. A equipe do Inter que jogou contra nós nesse jogo, ela melhorou muito a qualidade, né?
a qualidade individual, não a questão de entrosamento, mas a qualidade individual muito grande. Gutierrez, jogador de seleção, sim. Edenilson retornando, Dourado, 3 jogadores de meio campo, 2 de seleção. Né? D'Alessandro, que jogaria também perfeitamente na seleção argentina. Lá na frente, Potker e Nico Lopes. Né? Uma defesa com o Wendel, meu sobrinho que jogou como lateral direito. Então, ele abriu mão e começou jogando com 7 homens praticamente no campo ofensivo, usando os 2 laterais ao mesmo tempo, apenas abdicando da questão do Rodrigo Dourado, que às vezes alternava também saídas por dentro ou até pelo lado. Né? Então, foi uma equipe forte, nós sabíamos disso. E se alguém falasse que antes do jogo pudesse assinar um termo de compromisso dizendo que o empate era um bom resultado, eu acho que o Criciúma assinaria, né? Então nós, no nosso entender, no meu entender como técnico, nós poderíamos ter jogado um pouco mais e a ideia era da gente permanecer um pouquinho mais com a bola no campo ofensivo, nós tivemos dificuldade nesse jogo. Mas o setor defensivo nosso foi muito bem postado e suportou muito bem a pressão do adversário. O que nos deixa tristes é você levar um gol aos 47 minutos e meio, né, no momento que eu achei que não teria mais possibilidades do Inter fazer, até porque o Inter já estava desistindo do jogo. Ora, é impressionante, né, Guto? Não sei se você concorda comigo. Nós tivemos uma mudança radical no Criciúma com relação a diversos itens, né? Com a simples troca do comando. O preparo físico. O Criciúma não corria, corre. O Criciúma não marcava compacto, marca. O Criciúma não fazia gols, né? Muitos gols, faz gols. Então, o que houve? Duas coisas que o Vig, mas depois... Não, mas 2 coisas que eu estava vindo para cá, e analisando, né? Porque o Vig fez agora o 9º jogo, né? O 9º jogo, né? Nós fizemos 12, fez 9 jogos. E nós falamos dos 2 primeiros jogos, principalmente, nos 3 primeiros jogos. O jogo contra a Luverdense, contra o Juventude e contra o Figueirense, se falou muito da parte física, né? Tomamos gols tudo aos 40 e poucos lá, né? Não, mas era visível a queda, né? Não, mas a queda era visível. Não, mas sabe, aí nós... Mas ontem, por exemplo, ontem não houve queda. Foram 7 jogos em 17 dias. Todo mundo pegou até o final, né? Ô, Coutinho, foram 7 jogos em 17 dias, naquela troca ali. E o Criciúma, daquilo ali para cá, o Criciúma já buscou 6 pontos que tinha perdido os 2 jogos em casa. Venceu fora o Vila, né? O Londrina e depois buscou mais 3 empates, né? Agora é o 4º empate agora, né? Isso. Agora o 4º empate. Então já buscou o... A única coisa que o Criciúma não tirou ainda foi o saldo, que era -5 quando chegou e está com -1. Mas sabe o que é? Eu acho que assim, ó, eu falei um dia, tu mandou uma mensagenzinha para mim ainda, que eu falei, o Vic vai pegar um time de tudo que tinha, o time estava treinado, os jogadores sabiam o que tinham que fazer. Não. O time estava bagunçado, o time talvez tivesse uma... Então não sabia. Não, treinado, que eu quero dizer, o jogador estava treinado. O jogador estava treinado, precisava de uma colocação. Colocou melhorzinho, ajeitou o sistema defensivo, o cara arrumou a casinha e dali para frente começou a construir. Mas o sistema... Todo esse trabalho está tendo, cara. O nós discutimos aqui, desculpe, Vinca, a gente vai bater um papo antes de se colocar na conversa, porque eu sei que é meio chato você se dirigir, se referir a um ex-treinador, mas eu aqui sempre foi dito o seguinte: o Criciúma não tem jogadores para sair jogando com a bola. O Criciúma não pode sair, pegar o goleiro, era proibido a bola. Era proibido sair com os zagueiros e com o Barreto. Que isso? Pô, que isso? Então, todo jogo o Criciúma saía com o Rafael Silva, com o Barreto ou com o Giaretta, ou outro zagueiro que fosse ali. Não tem como sair, não tem qualidade para isso. Não tem qualidade. Por mais que eles sejam obedientes, eles não têm qualidade para isso. Então, quando você tem um zagueiro que tem qualidade, ou laterais, ou meias, que vem buscar a bola e tal, e sai, daí tu pode ser Barcelona. Agora, quando tu não tem, tu não pode ser Barcelona. E o erro do Criciúma era esse. Agora, tu me dizer que o Criciúma estava treinado, me desculpe. Não, o atleta estava treinado. Não, o atleta estava treinado. O Criciúma não tinha uma jogada, tanto que o Vinck chegou aqui, não tinha absolutamente nada com o David, Sabe quantos jogadores o Vinck trocou no time? 2. Pois é, então qual era o problema? Qual era o problema? Era o jogador? Não, acho que o treinador achei que era o problema. Pois é, então. Eu acho que o treinador, inclusive, Coutinho, só para depois, inclusive, acho que os jogadores morriam porque estavam mal colocados em campo. Lógico, mas é óbvio. Tanto porque assim, nós tivemos 2 semanas para trabalhar só, né? 2 só. O resto era jogo, né? Não, mas eu digo, era jogo em cima de jogo. Como é que um treinador chega no clube e organiza isso aí de uma hora para outra, de um jogo para outro? Bem, quando eu fui contratado, eu rapidamente procurei. Eu já tinha observado 2 jogos do Criciúma, né?
E ao mesmo tempo procurei me inteirar de todos os atletas do grupo, né? O mais rápido possível, característica para que a gente pudesse formar a equipe na maneira como eu queria que jogasse, né? Essa questão da saída de bola é pertinente, porque o que eu fiz? O David tinha uma proposta de sempre usar o Luiz e sair jogando o tempo todo. Eu procurei retirar um pouco isso, né? Jogar com segurança. Se tivesse a possibilidade de vantagem numérica, poderia. Mas qualquer situação que fosse o adversário apertar um pouquinho, usasse o passe de segurança, um passe mais longo, usando o campo ofensivo, para que a gente segurasse essa bola na frente. E ao mesmo tempo não corresse tanto risco numa saída de bola. A questão de ajustar a questão dos volantes, da gente sustentar mais. A questão do Giaretta como lateral esquerdo, que acabou dando certo, né? É claro que a gente perde um pouco na questão ofensiva, mas ganhamos ele já tinha muito. jogado. Ele já tinha jogado no lateral esquerdo e não deu certo. Mas a gente... Não, mas e os dois volantes daí, protegendo? Tá certo. E os dois volantes protegendo agora? E nós conseguimos que o Giaretta desse uma resposta melhor, né? Como lateral esquerdo. Sustentou bem o setor defensivo. A vinda do Edson Borges deu um equilíbrio na questão de maturidade, porque o Edson é mais experiente do que o Rafael. Sim. Então, equilibrou a dupla de zagueiros. O Diogo cresceu. Os dois zagueiros, independente de jogar o Jonatas hoje, Barreto, o Jocinei, Barreto, como jogou vários jogos, né? O próprio Ricardinho, a gente está conseguindo ter um equilíbrio bom na questão de marcação. Ganhamos de movimento, no meu entender, com o Douglas mais à frente, porque o Douglas, para mim, não tem como jogar atrás. Né? Mas até pelo perfil, a questão física dele, né? Ele é pequeno, é um jogador que no corpo a corpo, para esse tipo de competição, não vai conseguir ter vantagem em cima do adversário. Então houve um equilíbrio. Depois do início eu coloquei o Silvinho como extrema, do lado esquerdo. Nós tínhamos o Caio Rangel, que também tinha um movimento bom. E a vinda do Lucão foi muito importante. Muito. Porque o Lucão deu uma vida nova para o ataque nosso. Um jogador que briga bem na bola aérea, na raspada, né? Ganha a maioria das vezes. Bola aérea na área adversária, então de cruzamentos que chegam no lado. E também o poder de finalização dele é muito bom. E marca também, né? E marca. E pressiona muito a saída de bola do adversário, né? Então houve um ganho. Mas sabe o que eu discuto? Veja bem. Então, nós tínhamos um menino aqui, o Douglas Moreira, né? Sim. Que era o nosso talismãzinho ali, né? Que o cara, ele era o cara, né? De repente ele desapareceu. Ele não jogou mais, certo? E voltou a jogar agora. Então a que se deve isso? A organização, a mais liberdade, ou de retirar de uma posição? Por cima tinha um jogo aqui que nós vimos aqui, não tinha como fazer barreira. Ricardinho, Dodi, Paulinho, Caio Rangel, tinha que fazer uma barreira como? Uma barreira de 1,65 m? Não tinha jeito. Certo? Então as coisas têm que mudar. E esse ponto de equilíbrio foi encontrado. Né? Sim. Não, eu acho, Coutinho, mas é que logo que o Vink chegou, ele pegou, para mim a modificação pro Dodi jogar é ele não jogar naquela função que ele está fazendo toda hora recompondo, toda hora voltando na linha para marcar atrás, principalmente porque ele é o jogador do Criciúma hoje, que dá qualidade técnica, que pode que ele quebra uma linha de marcação. Ele corre atrás dos dois volantes que estão na marcação do outro lado. Então, lembra o Valber naquela situação do Comelli, que o Comelli tinha o Valber jogando, que fazia, é o que o Dodi está fazendo hoje. Pelo menos é o que eu vejo, sim. Eu vejo ele naquela função ali. E eu vinha falando isso fazia tempo. Tanto que o dia que o Edson esteve lá no campo, eu falei, Edson, dá uma olhadinha, o Dodi, bota ele dá uma olhada naquele time do Comelli, olha como é que o Valber jogava, coloca ele numa função, lógico, ele tem que marcar, ele tem que correr, ele tem que fazer a parte dele, né? Tem que fazer, mas ele é o cara que consegue ser mais rápido que os outros. Mas agora chega bem na área adversária, né? Entra bem, chegando, né? Agora, daqui para frente, agora você tem 2 jogos em casa, importantíssimos, né? Sim. Que pode ser o parâmetro da chegada definitiva em cima. Isso espero que aconteça, mas o que falta para o Criciúma agora se equilibrar com a turma da frente? Bem, nós temos nesse jogo agora ainda aquela questão do Caio, né? Que não tem a regularização dele para esse jogo ainda. Nós temos a estreia do Alisson, né, iniciando o jogo. O Alisson entrou muito bem com o Vila Nova lá e não pôde jogar com o Internacional por uma cláusula contratual. E agora ele está disponível e inicia o jogo amanhã. Esse jogador é agressivo? Agressivo, jogador do individual muito bom, recompõe em marcação. Joga tanto do lado como por dentro, com uma qualidade muito boa. Né? E, então eu acho que nós vamos ajustar bem o ataque nesse jogo e esperamos que a gente faça um grande jogo. Nós temos que lembrar uma coisa. O torcedor tem que entender que o Paysandu
ele vem para jogar no nosso erro, inicialmente. O Paysandu vem de vários resultados negativos, vem com muita pressão. Tem 13 pontos. E nós temos 90 minutos para ganhar o jogo, então tem que ser um jogo de muita atenção. A ideia inicial é de pressionar o adversário sim no campo deles, mas também nós temos que ter paciência, né? Se não der para iniciar pressionando, não conseguir isso aí, nós temos que ter um pouquinho de equilíbrio de pensar que tem 90 minutos para Agora é interessante, né, o Guto e Vink? Tu joga um jogo de uma forma, né? Sim. E agora tu vai para a próxima partida com o adversário fazendo o que tu fez, né? Porque o que o Criciúma fez em Porto Alegre é possível que o Paysandu faça aqui, né? Mas é o que a gente tem feito de proposta dentro de casa é essa, né? De jogarmos com a marcação, as linhas mais adiantadas, pressionando o adversário na saída de bola. Fora de casa, no segundo tempo do Vila Nova, nós jogamos todo o campo, no campo ofensivo, o tempo todo. Como eu achei que se nós levássemos as linhas defensivas numa linha um pouco mais alta, nós iríamos correr um risco muito grande com o Inter, porque tem D'Alessandro, tem Gutierrez, que tem uma precisão de passe, de entrada nas costas da minha zaga. Então eu baixei um pouco mais as linhas, né, para que eles não tivessem profundidade. Né, e acabou dando certo. Agora, como é que joga um Luiz Carlos Vinck lateral? Depois do intervalo. Né? Depois do intervalo. Como é que jogavam um Luiz Carlos Vinck, um Júnior, um Sarandi, um Itá, e hoje tem que jogar com o Giareto? Depois do intervalo. Bom, o pessoal está mandando aqui boas energias para o Milioli Neto e a gente, claro, com certeza vai encaminhar. A EF Sul Caminhões Ônibus é a concessionária padrão Volkswagen MAN. Possui amplas e modernas instalações, uma completa estrutura de atendimento, oficina, peças originais com a qualidade EF Sul para atender toda a região sul-catarinense. A EF Sul, sua concessionária autorizada, Volkswagen MAN Caminhões e Ônibus. BR-101 Vila Nova e Sara, telefone 3468-7600. Deixa eu só incluir nos nossos prêmios, além de kit colina, um frango assado também do quiosque do Tigre, 2 ingressos para o jogo de amanhã, 7h15. Oferecimento do Criciúma Esporte Clube, graças ao nosso querido Fernando Ribeiro, que fez a ponte aí. Está aqui conosco acompanhando. Já são muitas pontes da nossa vida. Gente, uma pausa para uma aguinha e voltamos já, não saia daí. Nós, das empresas Radar, temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica, que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio. A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada, todos com certificação ISO 9001. Acesse nosso site ou entre em contato conosco. Em Criciúma e Araranguá, ligue 3461-6363. Vigilância Radar, segurança e bem-estar para a sua vida. Sua escolha pode mudar tudo. Com Escolha Unesc, você entra na universidade pelo histórico escolar. São mais de 40 cursos. O Nossa Bolsa, Unesc Financia, descontos corporativos e institucionais são algumas das oportunidades para você realizar o seu sonho da graduação. Anote aí, as inscrições começam dia 29 de maio, na universidade. Escolha Unesc pelo histórico escolar. Informações pelo unesc.net. A Radar lançou a campanha Heróis do Futuro, com o objetivo de valorizar crianças e adolescentes de entidades beneficentes como agentes transformadores do futuro através da educação e da profissionalização. Empresas Radar dando mais um exemplo de responsabilidade e consciência social para toda a nossa região. Empresas Radar, telefone 3461-6363. O pessoal está interagindo aqui conosco. O Mário César de Souza já faz uma pergunta... Sim, papão para o técnico Vinck. É verdade que o Inter está interessado em contratar? Não, quando houve a saída do último técnico, agora anterior ao Guto, sempre houve uma possibilidade, sim. Né? Eu joguei muitos anos no Inter, a gente tem procurado fazer um trabalho sério, buscando sempre crescimento,
E sempre existiu uma possibilidade, já faz muito tempo que existe essa possibilidade, né? Mas daí que fica a grande pergunta hoje. E caso o Inter tenha interesse, o que vai acontecer conosco? O que eu posso dizer hoje é que eu me sinto muito bem no Criciúma, fui muito bem recebido e me sinto muito feliz pela estrutura maravilhosa que o Criciúma tem. Então eu não gostaria de entrar nesse detalhe. Certo. É uma coisa só se você realmente... Mas é uma associação profissional que mexe com qualquer um, né? Com certeza, né? Claro, o Internacional sempre pela grandeza dele. Mas nós também não podemos desfazer a grandeza do Criciúma. Nós temos um centro de treinamentos maravilhoso, nós temos um estádio muito bom. Então a estrutura do dia a dia nossa é fantástica também. O Guto veio da A para B, né? É. Por ser o Inter, né? O Guto não viria da A para B para o... E ele já tinha trocado a A pela B. Sim. Tinha saído da Chapecoense para ir para o Bahia na B. Tá certo. E agora ele fez Então, de novo. não é Né? mania dele. Mas o Vig não respondeu. Foi uma troca de valores bem, né, bem significativos. Significativo, é lógico. Mas o Vig, e a pergunta aquela? Sobre Ah, o Luiz sim. Carlos Vinck, o Júnior, o Leandro, o Sarandi, o Itá. já E hoje nós temos que ter o Giareta na esquerda. Eu, como atleta, eu gostava muito do apoio, né? Era um jogador de agredir o Por isso que adversário, de chegou lá, atacar né? o tempo todo, Por né? isso que botou a amarelinha lá, né? Mas nós temos que entender uma coisa, o Criciúma hoje, ele estabilizou bem a questão defensiva, porque o Giareta marca bem, ele tem procurado, né, nas situações que tem de apoio, procurado aparecer para jogar. É claro que a gente sabe que não é o lateral ideal, né, mas o comprometimento dele profissional é muito grande. Mas na sequência, por exemplo, não sei o que tu pensa também, Guto, na sequência, o Criciúma estabilizou, vem um lateral de ofício, né, que também ataque pela esquerda, não só pela direita hoje, como faz o Criciúma. Isso pode ocorrer uma mudança, né? Nós temos o Márcio Goiano, que jogou comigo chegou, no Caxias, né? Chegou o Márcio Já Goiano. está treinando e agora está liberado, já vai para o banco esse jogo. Foi relacionado agora, Isso, né? foi relacionado. Ele tinha 4 jogos para cumprir da Série D, na época minha do Lajadense, né, que ele estava comigo, Lajadense. Então, foi transformado em cestas básicas, né? Uma parte foi paga uma multa. Então, ele está disponível no banco e já está bem, fisicamente. Deixa eu dar aqui alguns recados do nosso pessoal aí, dos nossos telespectadores que estão interagindo conosco. Jussara, parabéns ao programa, a presença do técnico mostra que o Criciúma está crescendo. Seu Pedro João, os dois laterais marcam pouco, a opinião dele. Os dois não chegam e recuam. Os dois ponteiros, que é para atacar, vêm marcar atrás. É o que o seu Pedro João fala. Sidney Canuto, mais 3 peças fundamentais, subiremos com os pés nas costas. João Vitor Fernandes, vamos botar amanhã Tigre 3-1, esses torcedores que estão interagindo conosco, através da nossa ligação. Pedi para o Sandro Freitas, né, para ele colocar para a gente aí um apanhado da Série B, para a gente discutir, né, o que pode acontecer, né, Vicky? A tua opinião, a opinião do Guto, a tua, Gisele. Porque nós temos aí um apanhado da classificação atual e do que pode ir para frente, né? Nós temos aí está meio longe a nossa tela aqui, mas o Juventude é o primeiro, o Guarani é o segundo, 25, e o Criciúma 22. é o 12º com 16 pontos. 16 pontos. Isso, 16 Está 4 de lá e 4 de cá. Certo? Esse equilíbrio, eu acho que fazia tempo que a gente não via, né? Está bem equilibrado. Muito equilibrado. Perigosamente equilibrado para todos, né? O único time que está fazendo campanha que garante um acesso é o Juventude. Hoje É em percentuais. Em percentual, o Juventude hoje, se ele manter a média dele, vai dar mais do que o Atlético Goianiense ano passado. Eu fiz agora, antes de vir. O Juventude vai chegar a 79 e o Atlético Goianiense chegou a 75. Mas será que consegue manter? Mas de repente pode perder alguma coisa no caminho, né? Pelo caminho, pelo que ele está fazendo. O percentual do Criciúma qual é? O Criciúma, 49? Não, 44 hoje, 45. 44. O percentual... Para subir não chega. Para subir não. Mas hoje se, não. Mas se O percentual do Vinck é igual ao do Juventude. Eu ia dizer. O percentual do Vinck é igual ao do Juventude. Então, o que te projeta aí essa situação da tabela hoje? Eu acho, sinceramente, que o Juventude não mantenha toda essa campanha, né? Que na virada do turno possa ter uma queda. É normal isso, né? Porque uma equipe não mantém 38 jogos no mesmo nível. E o Criciúma, para quem estava com 0 pontos e está fazendo essa campanha, buscando fora de casa pontuar e sendo 100% em casa, existe sim uma possibilidade muito grande, né? São 2 jogos que nós temos em casa, pensando jogo a jogo. Se nós conseguirmos fazer os 6 pontos, nós podemos, quem sabe, dormir no G4 no final de semana.
Então isso é importante. Nós já vimos aí, por exemplo, recuperação, Criciúma, Goiás, né? Quem mais que deu uma volta aí? O Náutico ganhou um jogo. O Náutico tá Ganhou 2, né? Já ganhou 2, né, o Náutico, né? Não, ele tá com 5, ele ganhou não, um só. Dois empates e uma Não, vitória. eu fiz uma brincadeira. Mas eu digo assim, por exemplo, um time Goiás. O Goiás é um time que tem poder, né? Sim, poder. Certo? E ele se recuperou. Então esses Nós times vamos aí... jogar sexta-feira contra eles, né? Eu sei. Exatamente por isso. O Mas Silvio tem... tinha tomado uma pressãozinha, já ganhou, né? Então, assim, mas o Criciúma cresceu, o Goiás cresceu. O Ceará que estava também, Ceará já também deu é uma outro time, volta, 2-0 poder de no fogo, né? O Vila Nova Figueirense. deu uma caidinha depois do jogo do Criciúma, mas claro, de Nós, leve, né? nós tínhamos que nos preocupar o seguinte, quando nós entramos no campeonato, e estava o David aqui, né, para mim a visão era uma visão de manutenção. Isso. Manutenção, não adiantava. Já é Para outra mim, visão. assim, aí eles estavam dizendo que eu ia fazer campanha para acesso, mas eu achava que é manutenção. Quando terminou as 3 primeiras rodadas do David, eu já disse, meu Deus, agora eu tenho que segurar para não cair. Era a campanha, né? Era para não cair mesmo. E tu vê que a quantidade de pontos que nós fizemos agora, a nossa campanha não é uma campanha para não ficar alerta. Então assim, vamos agora para a primeira oportunidade, porque nós já saímos 2 rodadas para fazer 2 jogos fora. Nós vamos pela primeira oportunidade agora para pegar 2 jogos na sequência em casa. 6 E se pontos faz fizer 21. esses 6 pontos... Se não entrar no G4, vai ficar bem perto. Mas o que eu quero dizer, né? ainda há o risco de tu fazer as 2 vitórias e não entrar no G4. É verdade. Também, Sim, claro. também, Olha só. claro, Mas o Vink, o 11 pensamento... jogos sem perder e não tá no G4. Ficar no Coutinho. G4 na última rodada. Isso é Uma importante. coisa importante que hoje nós vamos para essa rodada agora e mesmo que a gente tivesse um resultado adverso, nós não voltaríamos para a zona. Então já é um ganho. Sim, claro. Para São 4 pontos, né? quem estava cada jogo sempre pensando. Nós estamos, eu brinco com meus atletas, a gente está com um pé no céu, um pé no inferno, porque tu não sabe se Sim. tu vai e volta. muito vai e volta. embolado, O campeonato em si, ele mostra esse equilíbrio de força. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. Eu digo assim, o torcedor é passional, ele vive em cima da paixão, resultado. Nós não podemos, nós temos que ser realista de que o campeonato é muito difícil, que esse jogo com o Paysandu vai ser um jogo complicado e que nós temos que estar pronto para isso. Os dois na sequência, né? Claro. Porque o Paysandu está atrás e o Goiás está na frente, né? O Goiás está em oitavo, né? Mas assim, lá dentro hoje, o pensamento... Porque quando se vende uma ideia, o torcedor ele é apaixonado, né? Claro. O cara, tu vende uma ideia, vamos subir, vamos sei o quê e tal. De repente, tu leva 3 pancadas daquela, entende? Claro. Aí houve uma revolta geral contra jogadores, contra a direção. Mas... Hoje o pensamento é subir realmente? Olha, Ou ainda está... Estamos assim, ainda numa... Eu falo assim em relação ao torcedor, vou só para abrir parênteses a questão do torcedor. A alegria que nos deu. O último jogo em casa nós fomos recepcionados de uma forma muito calorosa. Nos deu uma força muito grande para ir para o jogo e ganharmos. Esse jogo com o Internacional, tu olhar para que bancada na parte de cima lá e você vê mais, eu acredito que 1.500 torcedores nossos que fecharam aquele espaço, né? Muito bom, né? Muito bonito. Então, assim, ganhamos o respeito, a confiança, mas eu falo assim, precisamos mais, né? Dá para a gente pensar numa coisa maior? Dá. Mas nós temos que andar degrau a degrau, não dá para a gente se empolgar e nós acharmos que nós somos melhores que os adversários, aí nós podemos ter o risco de voltar de novo. Bom, saiu um ônibus do Bar do Juca. Sim. Então o ônibus que sai do Bar do Juca vai torcer pro Inter, né? Vai pro Inter. Mas foi um amigo meu, beleza? Imagina. E foi enrustido. Foi não lá, tinha, né? espião. Comprou o ingresso. Beleza, foi de espião. E na última hora lá ele conseguiu trocar o ingresso e foi correndo para torcer do Inter. Nossa! Gente, vamos lá os recados do pessoal que participa via WhatsApp. Nós temos hoje um kit Colina, um frango assado quiosque do Tigre e 2 ingressos para o jogo de amanhã, Criciúma e Paysandu, no estádio Heriberto Wilson. Márcio Pacheco está dizendo boa recuperação, Milioli Neto. O time do Inter não deveria ser punido pela CBF por não ter colocado à disposição da torcida do Criciúma 10% dos lugares, como diz a lei. Ninguém falou nisso, torcedores ficaram de fora do jogo. Não, é que 10% do Beira-Rio é um número muito grande. Eles deixaram, eu não estava lá, mas acho que estou certo, eles deixaram um espaço e foram aumentando, né? Aumentaram o espaço. Mas eu acho o seguinte, eu também não estou por dentro. Mas lei é lei, né? Vamos supor assim, ele tem que dar 10% da carga que ele disponibilizou para o jogo. Se ele deixou 30 mil ingressos, 3 mil tinha que ter para o Criciúma. Se ele botou 20 mil, tem que dar 2 mil. Mas e eu aí ouvi segue. bastante reclamação Agora, por falta de ingresso. Não, ontem eu recebi um monte de foto ali da área do Beira-Rio, lá onde estava a torcida do Criciúma, isolada e sem as pessoas lá dentro. Agora, qual é o motivo? Eu não sei. Eu soube de pessoas que compraram. Na realidade, eles não acreditavam em nada. O que foi dito lá em Porto Alegre antes do jogo e depois do jogo também,
é um desrespeito a nós, ao nosso futebol. Antes do jogo, teve um bobalhão lá que falou assim, ó, os catarinenses não precisam nem vir aqui, nem Avaí, nem Criciúma. Joga por internet. Manda um e-mail e pronto, acabou-se. Né? E depois do jogo teve outro bobalhão, o Pedro Ernesto Pelardini, que é o narrador lá famoso, né? Um cara que tem uma experiência, tem uma cancha muito grande, que não podia falar isso. Né? Ele disse, o Criciúma que vá para o raio que o parta. Pedro Ernesto, vai tu pro raio que o parta do demônio. Tá louco, oh, que é meu isso? Deus, mas deixa quieto. Isso aí não Deixa quieto o quê? Deixa quieto. Faz amor, Deixa quieto por quê? Por que faz deixa amor. quieto? O cara pisa em cima de ti, tu tem que ficar quieto? Negativo. Sabe qual... Vai caçar sapo no asfalto. Sabe o que o Vink vai... Sabe o que a gente vai esperar deles? O tapa, né? A luva de pelica. Vai ser a gente subir o Inter ficar. Não, eu gostei, pra sabe mim quem? Vai ser isso. Porque daí a gente fala, ó. A Rádio Eldorado, ela tem muitos gaúchos. Vários. Que estão trabalhando aqui, são nossos parceiros, como o Vink, que é hoje, gaúcho também, né? Tu é gaúcho também? Pô, Sou. que coisa, que defesa. Eu sou goiana. Ai, ninguém perguntou, mas eu sou goiana. Mas eu gostei porque eles colocaram os fatos como aconteceram. Pronto, repetiram hoje 10 vezes o negócio do Pedro Ernesto, certo? E quando o Pedro Ernesto vier aqui, eu vou dizer para ele, vai pro raio que te parta. Ele não vem, né? Sim. Vamos fazer tubo, né? Olha aqui, ó. Boa noite, aliás, amigos. tem um monte de gente fazendo tubo aí. Pelo menos que seja tubo tigre, hein? Que é de Joinville. Sou o Marco de Floripa, nosso tigre está voltando a nos dar alegrias. Um grande abraço a todos vocês. Jurandir Joaquim, da Operária Nova. Pergunta para o Vink, se ele conhece o jogador Leomir, que jogava no São Paulo, do Rio Grande do Sul, pois acabou seu contrato e ele está em Criciúma. Leomir não é nosso aqui, Leomir? Leomir é daqui do Criciúma, da base. É nosso. Conheço sim, né? Já rodou uma porção, né? Já. Mas eu acho que assim, ó, se o Criciúma fosse buscar um ou outro jogador do mercado, teria que ser ainda acima do que nós temos no grupo, né? Aí tem esse 10 aí que todo mundo quer. Todo mundo quer um 10, né? Ah, o 10, aquele armador, goleador, então tem por aí? Muitos querem, mas no mercado está escasso, né? É complicado, Não é tanto fácil. para nós como para as demais equipes, né? Mas como é que o Inter, que gasta 8 milhões por mês, 8 milhões em reais, Sim. o que o D'Alessandro ganha é o time do Criciúma inteiro, custo. Certo? O operacional do Criciúma. Acredito que é Como mais é que de 1 milhão de o reais. Inter não acha um 10 desse aí? Mas o Inter só tem o D'Alessandro, quem mais aí? Mas ele vai buscar outro, né? E aonde que ele só foi quer buscar? reclamar agora. É difícil, né? Ô, Vink, tens... A pergunta do Maurício Ronaldi. Ô, Vink, tens interesse em utilizar o Zé Roberto? Pois é, que dúvida isso aí, né? O Zé Roberto abriu um processo de negociação, foi retirado do grupo num determinado momento para que ele pudesse consolidar essa questão da negociação dele. Acabou não dando certo, né? Ele está voltando a treinar de novo, está num processo de transição. Inicialmente o Lucão está muito bem, então... Não, eu vou dizer um negócio. Quer uma briga? Pode todo mundo aqui, tira o Lucão e põe o Zé Roberto. Aí eu posso pegar minhas malas e ir embora, né? Ah, virou... Esperar a proposta. Não precisa esperar a proposta, né? E tem, além de tudo, né, o Vink, né, que trouxe ares novos, todo o ambiente fora, né, Guto? A volta de médico, pessoas daqui que foram pro Criciúma, o Ajuda, próprio Edson Gaúcho. Tudo ajuda, né? E o Lucão, porque até então a torcida precisava dessa figura assim, para chamar... Vink, você sente isso também, que essas figuras de atletas que se tornam ídolo e a torcida... exato, também, claro. Segurança, também, exato, a defesa também. O Lucão ganhou torcedor, né? Tem carisma, é goleador. Ele havia feito um campeonato gaúcho muito bom pelo Cruzeiro. Nós tínhamos observado isso e já tinha vontade de contar com ele. Ele jogou no Caxias, não foi uma passagem tão boa assim, num tempo atrás, que eu não era o meu comando. Mas é um jogador que realmente chamava atenção nos jogos e no perfil, eu digo sempre, a gente estuda a equipe que a gente vai trabalhar, o perfil sempre foi do Criciúma de uma equipe guerreira, e nós precisávamos que nós tivéssemos mais jogadores com essa entrega que tem o Lucão. Tu não acha, eu, por exemplo, tu não acha que o Criciúma, ele tá com mais cara de Criciúma? De Criciúma. Sim. Mas, Não, eu digo o Criciúma com cara de Criciúma. Sim,
Sim. Não Mas tem? por que- mas Dois por quê? volantes, os dois zagueiros fortes, dois caras que pegam, um atacante que chega forte, um centroavante que está ali. Mas aí fica Pra a que pergunta perder a no ar. nossa característica, Mas fica, Coutinho? aí fica a pergunta no ar. Nós escutamos isso quantas vezes? Não tem jogador no mercado. Não tem. É Não. lógico que tem. Nós escutamos Isso que do nós Cristiano. perdemos. Isso que nós Nós perdemos. escutamos do Cristiano. Não tem jogador no mercado. Não tem, mas não existe. Isso aí eu questionei Como que 100, não tem? 100 milhões Isso de aí- vezes. Do Caxias nós perdemos pelo menos mais 3 jogadores. Com certeza. Do Caxias. Agora o Lucão... Aí não veio do Brusque, não veio do... Não veio, cara. Os Ali, caras ó. estavam aqui e não jogaram, cara. Ali, o artilheiro da Belusso. O competição. Belusso fez um estava grande aqui, campeonato. o Eliomar que está lá no Juventude estava aqui, tinha aquele, o do Caxias que foi pro Wagner, né? Sim, que Wagner. foi pro Brasil. O lateral esquerdo, Então, aquele... tinha o Gilmar, próprio Jean atacante, zagueiro, Sander, né? O foi Sander. pro- o pra Jean fora. zagueiro que foi para lá Isso, também. Jean também Cara, foi. tava cheio de jogador, cheio. Agora a minha pergunta, o Vink, como é que um jogador como o Lucão, ele tem 25 anos e já jogou em 10 times? Sim. Um jogador que porque assim, eu gosto de esperar um pouco, sabe? O cara chega aqui e faz 2 gols, um de bicicleta e tal, aí já vira ídolo, né? Eu gosto de esperar um pouquinho, mas, pô, ele tem todos os fundamentos, cara. Tem. Porra, ele tem todos os fundamentos, ele domina, ele marca, ele faz de cabeça, ele faz de bicicleta, ele tem assistência, né? Mas como é que Briga o chega? tempo todo. Como é que o briga jogador tempo isso não todo. emplaca? Nós temos mais um intervalo, mas aquele torcedor que perguntou da punição do Inter, tá, mas deveria ser punido ou não? E aí? O Inter, por Do não 10, ter nada. do 10%, o Guto, Aí você sabe, tem que Vink? ver com o eu não jurídico aí. entendo exatamente sobre essa questão da O lei. Inter tem que ser punido pelo que aconteceu no estádio, É, mas e por não culpa é, da sua torcida. e não é a primeira vez, né? Não. É a segunda ou terceira É a manifestação, segunda- né? Agora é o seguinte... Sobre isso eu não sei. O Criciúma, nesses momentos, né, agora com essa reaproximação da torcida, o Criciúma tem que se posicionar também. Se é que houve um erro, o Criciúma tem que se Dá posicionar. uma Olha, investigada. nós não fomos bem tratados. Pronto. É. Sim. Bom, depois do intervalo eu leio mais recados aqui. O pessoal está concorrendo a um kit Colina, um frango assado quiosque do Tigre e também a 2 ingressos para o jogo de amanhã às 7h15, que o Vink vai trazer a escalação aqui pra gente, tá bom? Já voltamos já já. Nós, das empresas Radar, temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica, que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio. A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada, todos com certificação ISO 9001. Acesse o nosso site ou entre em contato conosco. Em Criciúma e Araranguá, ligue 3461-6363. Vigilância Radar, segurança e bem-estar para a sua vida. Sua escolha pode mudar tudo. Com Escolha Unesc, você entra na universidade pelo histórico escolar. São mais de 40 cursos. O Nossa Bolsa, Unesc Financia, descontos corporativos e institucionais são algumas das oportunidades para você realizar o seu sonho da graduação. Anote aí, as inscrições começam dia 29 de maio, na universidade. Escolha Unesc pelo histórico escolar. Informações pelo unesc.net. No Ponto das Tintas você encontra as melhores marcas, preços, condições super especiais. O Ponto das Tintas trabalha com aplicação de grafiatos, massas em geral, texturas de parede também, tudo de tintas imobiliárias. Ponto das Tintas, ao lado da rodoviária, telefone 3437-0191. Miguel Lourenço Marques, Miguel Marques, deseja uma boa recuperação ao Milioli. Ele é o Albino, energias positivas ao Milioli. E eu aqui, em nome do Sandro, da família do Milioli, né, agradeço a todos que, além de rezar, enfim, também se propuseram ao Mosque doar sangue, né? A doação não vai diretamente, mas abastece e se tivesse algum tipo de problema, isso aí ajudaria. Então, muitas pessoas na internet, o pessoal compartilhou as informações e também o atendimento do Hospital São José, todos, em nome da família, a gente agradece. Eu trabalhei com o seu Paulo Emílio Fossar Jorge, treinador, aqui no Criciúma, na época que eu era preparador físico, e ele foi para o Ceará, se não me engano, no Fortaleza. E chegou lá, teve um problema cardíaco. Ele teve um problema. Daí a gente conversava muito e Coutinho, o médico me deu 2 opções. Tu segue a tua vida, ou a sua vida de pessoa normal, ou segue como treinador. Para ser treinador, tem que botar uma ponta-feira.
certo? E ele colocou isso faz 20 anos atrás. Né? E trabalhou, acho que foi para o Japão, está rico. Tá lá, então, o Mini já volta aqui dizendo vai voltar novo. Né? Vai voltar novo chamando o Vink de retranqueiro. Esse é o meu medo. É lá estilo Miliori Neto. Não, a minha avó fez em 2012 e hoje tá voando, cara. Tá voando. É porque, na realidade, é uma obstrução, né? Claro, é uma tecnologia que se usa, né? Ó, vamos esquecer o jogo de sábado, agora é outra batalha em casa, Juarez e Rigoni. O Beto Miliori, o jogo do Criciúma foi o jogo de um time só. Será que havia tanta diferença técnica assim entre os times? Fui no jogo em Porto Alegre, a festa da nossa torcida foi muito bonita. Pena que o time, na opinião dele, ficou muito atrás e não soube jogar no contra-ataque. Espero que a torcida enche o estádio amanhã, o Jefferson da Mina do Mato. Pois é, essa pergunta é interessante. Aquilo aí foi uma pressão natural ou foi uma ação determinada de vocês para marcar e segurar o restante? Não, foi uma pressão natural do Inter, né? Que nós tínhamos uma ideia de jogar mais à frente. Acabou recuando ao natural. O jogador não tem como mudar Só isso. que, quando você tem essa atitude, você tem que ter uma transição rápida quando você tem a posse de bola. E nós não conseguimos sair rápido de trás, dificultou. Então, por isso que nós jogamos pouco e usamos pouco expediente também do contra-ataque. E nós tivemos 3, 4 contra-ataques, um no primeiro tempo e no final do primeiro tempo com o Fabinho, 3 contra 2. No segundo tempo nós tivemos mais 2, 3. Depois que nós sofremos o gol, logo em seguida ainda tivemos a possibilidade de fazer. A última bola do jogo, né? Praticamente. Então, assim, ó, nós poderíamos ter tido muito mais. Isso é que, assim, ó, eu chamei a atenção do grupo hoje, porque nós éramos para ter um pouco mais de contra-ataque. Mas isso aí, éramos para jogar mais no campo. Isso te obriga, por exemplo, a pensar num treinamento específico para isso? Está pressionado, de repente, como nós agora criar uma nova situação? Não, a nível do Vila Nova nós fizemos no segundo tempo. A nível do Internacional nos faltou também um pouco de reposição, porque nós ficamos sem o Caio Rangel, sem o Alisson Farias e sem o Marlon também, que havia negociado com o Fluminense. Seria uma possibilidade boa de termos jogadores mais rápidos, com saída melhor e manutenção de posse de bola na frente. Então isso dificultou para nós. E eu acho que o gol cedo que nós fizemos acabou nos dando a tranquilidade para vamos administrar. O atleta faz assim. Mas eu vou fazer uma pergunta. Já que fizemos o gol, vamos fechar a casinha aqui, vamos administrar e vamos tentar o contra-ataque. Vou fazer uma pergunta. Só que a pressão do Inter é muito forte. Baixinha. Só entre nós aqui. Tá, eu tô ganhando de 1-0 do Inter. Ah, tá. Tu vai correr risco? O que eu vou fazer? Eu não vou. Não. Por favor. Atleta mesmo, cara. O cara chamou o Tó. Tá louco, rapaz. Ajeitamos aqui a casinha. E agora vamos lá, e a arbitragem? Também. Aquele lance do Danilo Fernandes em relação ao nosso médico ali, que o Lucão caiu da maca, certo. Tudo bem, se o Lucão... Eu falei, Lucão, tu trabalha na Globo, onde? Qual é? Ele falou, não, professor... Eu já dava um cartão amarelo pra ele. Quando girou um pouquinho, eu caí, realmente. Mas assim, eu não poderia ter feito aquilo lá. Pegar o material do nosso massagista e jogar, tirar fora. Podia. Aquilo não é uma atitude antidesportiva que teria que ter sido punido com cartão. Ele inverteu várias faltas, ele deu 5 minutos num jogo que era para 3 minutos, porque as substituições é cada 30 segundos? Sim. 30 segundos. Então seriam 6 vezes 3. Pois é, mas só o Lucão caiu 5 vezes. Não, mas não importa. Só o Lucão eu nunca vi cair tanto. Mas isso, corretamente. Se o Inter tivesse ganhando... O que faltava no Criciúma não é isso aí também, sabia? Claro que sim. Para o jogo, acabou. É igual no lance do Jocinei. Se o Jocinei fica na frente da bola, se ele arranca a bola da mão do Alessandro, se ele dá um bico na bola e toma um amarelo, se ele vai expulso, não toma o gol. Júlio César Luciano faltou um pouco de... 2 vitórias e rumo à Série A. Rosinete Rodrigues Luciano. Meu marido está de nível hoje, quero dizer que amo ele demais. Oh, meu Deus do céu. Isso? Segunda-feira, que vontade. Perdi até a mensagem aqui, mas espera aqui, parabéns. ó. Aí é o seguinte, assistindo vocês e tomando um vinho para comemorar. Abraço a todos, ó. Vai quebrar a gente também, né? Tintim ao vinho que é a campanha do Criciúma. Deixa eu perguntar vamos colocar a Série A, porque aconteceu um negócio no Campeonato Brasileiro inesperado aí, né? Se o Corinthians continuar assim, ele vai fazer 100 pontos, eu acho. Jogou 36 vezes 32. Vamos colocar na tela ali a colocação, né? Esses são os jogos, né? Os próximos jogos agora. Até a rodada que teve agora. Isso, Foi a rodada 12ª. Né? Isso, os jogos que aconteceram. E essa é a Série A com 9 pontos de diferença para o segundo colocado. É estranho isso, é novidade para um time que não tinha estrelas, né?
na tua opinião, Vini? Mas foi campeão paulista, ajustou bem a equipe no Campeonato Paulista, começou bem o brasileiro e está tendo regularidade, né? Então isso é importantíssimo. Não tem outro campeonato também para jogar? Não tem outro, o Grêmio tem outro, né? Então é diferente, né? E Coutinho, agora aqui, ó, tem um jogo, Grêmio e Flamengo, né? Na próxima rodada. Isso. Então ali se Um empate, por exemplo. se der um e uma empate e vitória ele ganha o Corinthians, jogo né? dele, já... Você sabe que esse negócio de duas competições aí, me desculpem, mas eu não penso assim. Porque se o cara me diz assim, o Cristiano, tu falou há pouco ali, né? O Cristiano jogou 17 jogos, não sei quanto tempo aí, jogou 5 com time misto. Não, no campeonato, o nosso campeonato aqui... Mas vem cá. Não, Série B, o Vink jogou. Mas o Vink foi jogador de futebol. Eu fui preparador físico. Meu time jogava 75, 76 jogos por ano. Certo? Quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Não tinha terça, quinta, mas era quarta e domingo. Não, era tudo 2 jogos bem, por semana. igual. Qual é o time que está jogando 3 jogos por semana? 3 jogos. Não, 3 jogos não tem. Não tem, então não tem desgaste. Está faltando, eu acho que está se valorizando muito aí esse possível desgaste, né? O Corinthians está jogando. O desgaste até tem, né? Não, claro porque que nós tem, jogamos, lógico, né? que nem o Guto falou, jogamos 6 jogos em 17 dias. Mas existe uma coisa, algumas coisas nós copiamos muito da Europa. A questão do rodízio, porque o atleta... Eu penso assim, ó, uma equipe é repetição, né? Uma equipe para ter um entrosamento precisa jogar junto. Então eu vou repetir o máximo possível a minha equipe. É porque nós tivemos um tempo aí que o tal do CK, tinha o CK que era o treinador, era o Luiz Carlos Vinck, e o CK era o auxiliar técnico. Continua tendo o CK. Eu sei que continua, né? Mas só que ninguém jogava mais, né? O cara jogava um jogo e treinava só quarta-feira. Aí não tem time que se arrume. Mas é porque eu acho que usaram, aquela coisa que outro dia eu falei, o futebol tá cheio de desculpa, né? Tá cheio de desculpa. Foi um Daí momento, começaram né? a falar do CK e começaram a transferir pro CK. responsabilidade. Foi na O CK época. é um indicativo, cara. Não quer Na dizer época que do vai tirar o cara. alongamento, porque assim, daí primeiro foi a musculação, né? Sim. Os caras ficaram tudo desse tamanho e ninguém corria mais. Depois veio o alongamento, era tendinite em todo mundo, né? Porque um sentava em cima do outro. Então, Mas porra. eu lhe pergunto, você é da minha época também na questão de preparação, Sim. né? Nós trabalhamos 3 períodos numa pré-temporada. A pré-temporada. A carga era muito grande. Eu me lembro assim, ó, que quando eu ia dormir à noite, eu tinha que tomar relaxante muscular e mesmo assim não conseguia dormir de tanta dor muscular. Todo mundo ficava, né? Hoje, se tu tem uma dor muscular, o cara já... é fadiga. Professor, não, É grupo de risco. Mas é o não. seguinte, só que naquela época, Luiz Carlos, tu ficava com um lastro, certo? Que tu ia gastar durante a temporada. Isso, tu verdade, sofria com 30 dias ali, mas depois... Sofria. O Emanuel, ele diz o seguinte, a gente fez pergunta do Lucão, ele disse que eu atravessei a tua pergunta e o Vink não respondeu. Qual foi a tua pergunta do Lucão? Atravessar sem pergunta, tu nunca mais faça isso, por favor. Por favor, desculpa, Emanuel, não foi minha intenção. Mas qual foi a tua pergunta Eu do não me lembro Lucão? mais. Ah, tu quer que eu tenha essa memória toda aí? Ai, Emanuel, me perdoa. Pergunta aqui o que tu quer saber do Lucão que a gente responde. Quer dizer, o A Vink pergunta responde. foi em sentido do por que o Lucão agora tá aqui no certo. Criciúma... Por que ele não deu certo é, isso? Ele tem 25 anos, jogou em 10 clubes, por que ele não se consagrou ainda? Se ele tem praticamente todos os fundamentos necessários, né? É alto, é rápido, é brigador, Eu acompanhei o histórico do Lucão também. Eu acho que ele cresceu muito, como a questão familiar, a esposa junto hoje, a cabeça dele mudou um pouco mais. Ele viu que o tempo foi passando e ele precisava dar uma resposta mais rápida, né, buscar alguma coisa profissional maior. Então eu acho que é isso que fez ele crescer. Foi a maneira dele de pensar. Porque veja bem, ele estava no ABC, né? No América, né? América. Ele ia ficar por lá, né? Sim. Série C e tal. Série D. Série D, ele ia ficar por lá. Não, e tinha chegado um cara para ele ser banco, né? De repente surgiu essa oportunidade no Criciúma. Então ele está dentro do que tu falasse, né? Eles não, é ali agora que eu vou dar o meu chute para cima, né? Mas eu tive uma informação que ele, assim, primeiro é muito grato ao Vink, informação, não é? Informação que ele é muito grato ao Vink porque trouxe... E o Vink aí, Não, fez mas 5 gols. mas a obrigação, mas assim, ó, torcida também. o Vink trouxe ele, deu oportunidade, deu moral e está mantendo essa moral com ele. Legal, legal. Está estimulando ele. Isso. Às vezes o jogador precisa do estímulo. Precisa. O Márcio do Picorreia. Tá bom, Manuel? Desculpa aí atravessar. Parabéns ao programa e ao Vink e a boas partidas que vem proporcionando ao Tigre. Gostaria de saber o que está faltando ao Tigre para matar o adversário no contra-ataque. E tem uma pergunta também, se quiser responder as duas aqui, que a gente tem pouco tempo, mas o ouvinte, o telespectador, pergunta do Paulinho. Por que saiu? Na minha opinião, ele era o volante mais técnico do que temos. É a opinião do Diego Zamparetti. Sobre o contra-ataque do Paulinho. A questão do Paulinho é uma questão que quando eu cheguei o Paulinho estava machucado, um jogador de estatura baixa.
que é um jogador técnico, mas usa o recurso muito do passe curto. E eu gosto que tenha uma transição mais, que tenha um volante com um pouco mais de estatura, que tenha uma saída mais rápida de trás. A minha decisão foi baseada nisso. Tá. E os dois jogadores que vieram aumentaram o poder defensivo Claro. na bola parada para a equipe. Que era uma reclamação que se tinha, né? Eu falei há pouco, em termos de brincadeira, né? Claro. O Guto, mas pô, o Cristiano não podia fazer Não, uma não, barreira, lógico, cara. lógico. Não tinha que fazer uma barreira. E o Tá Paulinho é o louco? seguinte, tecnicamente o Paulinho só ia funcionar, pra mim, né? Se um dia que o Dodi não pudesse jogar, sabe? Pra jogar ali naquela função do Dodi. O Charles Trocar um pelo Severo, É verdade. o Johnny Salvaro disse que o Vink está com o esquema vencedor. E o Charles Severo disse o seguinte, primeiramente eu queria dizer que o Vink é muito querido aqui em Caxias do Sul. Ele deve Tá em morar lá, Caxias, né? Legal. A minha pergunta é a seguinte, se o Vink não vê uma falha na transição do meio com ataque ao escalar o Barreto com o segundo volante, acredito que o Ricardinho faria melhor essa segunda função. Um abraço, Charles. São questão de opiniões, né? E a gente respeita isso. Ricardinho é muito bom profissional, tanto que nesse momento da saída do Paulinho, eu falei que o Ricardinho não sairia, poderia sair o Paulinho, mas o Ricardinho não, né? É um jogador que já participou de alguns jogos e tem dado uma contribuição muito positiva. No início estava jogando Jocinei e Barreto alternando saída, um fazia primeiro, o outro saía como segundo. E agora com a chegada do Jonas, a gente está usando um pouquinho mais o Jonas como primeiro e liberando mais o Barreto para sair para o jogo. Se eu pudesse falar com o Barreto, eu ia dizer assim, ó, só para de fazer falta. Evita, né? Algumas faltas aqui próximas da área que podem ser de um jogo. Porque ele naquela função que porque ele está agora, mais ele tem melhorou. força, certo? Não, Ele melhora. chega na frente, né? Ele é um bom jogador. Ele mas melhorou só que, ali. para mim, volante que faz falta, Ó, no meu time não jogava. Gisel. Ele já melhorou, mas precisa melhorar mais. Gisel, parabéns ao Luiz pela campanha. Guto, é verdade que o Lucão não pode sair do Criciúma porque fez 3 contratos esse ano. É verdade. Cleison Não, ele pode sair, mas não pode jogar. Parceira. Adélia, Coutinho, parabéns pelo comentário sobre esse pi de Porto Alegre, que eu não posso falar aqui. Orlando da Silva. Rapidinho, Luiz, não faltou a inteligência ao atleta que pegou a segunda bola na volta da falta? Se ele, ao invés de tentar fazer o segundo gol, voltasse a bola para o Luiz, sou sócio, não perco um jogo. A opinião dele, acho que deve ser do lance. Mas era uma falta de entrada de área no campo ofensivo, né? Defensivo do Inter, entrar na linha da grande área. Como o Maranhão bate muito bem, eu acreditava que essa bola realmente poderia ter uma direção muito boa, acabou batendo a barreira. Um atleta meu escorregou um pouquinho no movimento, na hora de tentar tirar o movimento do defensor adversário e acabou propiciando um contra-ataque. Mesmo assim, nós interceptamos a entrada de bola que originou o escanteio. Só que nós custamos um pouquinho a sair para encaixar a marcação do escanteio. E nessa o Klaus veio de trás e acabou Muito subindo. grande, muito alto. Subiu o livro. Vamos lá, Sorteio. Matheus Lourenço ganhou o kit Colina. Vink, alguma alteração para o jogo de terça, amanhã, contra o Paysandu? Só a presença do Alisson Farias no lugar do Fabinho. Não tá aí, gente, ó. Rapidinho, vamos lá. O que é agora? Um frango assado, quiosque do Tigre. Jussara. Jussara. Parece que elogiou, que falou. E agora? E agora o ingresso, mas tem 2 ingressos, né? Valmira Teixeira. Ingresso. Muita gente parabenizando o Vink. Vink, sucesso, volte sempre. Nossa cambuca cheia aqui, hein? Muito obrigado, foi um prazer participar Cambuca com cheia. vocês aqui. Volte sempre. Mário César de Souza. Ingresso. Isso aí. Gente, Guto, obrigada, Guto. Obrigado, valeu. Guto Milioli Silva, tá bom? Vou te chamar assim. Sou da família agora. Gente, Obrigado. valeu. Beijo no coração e ó, vamos ao estádio amanhã, hein? Tigrão. E amanhã e sexta-feira, né?